Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e eu venho lembrar os irmãos que Jesus Cristo, ele é o número 9. E o número 9 no hebraico é a serpente, que significa sabedoria e conhecimento. Agora eu vou ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Olha o que Jesus diz, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui Jesus está dizendo que ele é a serpente, que a serpente que Moisés levantou no deserto simbolizava a vinda dele. Ele é o número 9. Por que ele é o número 9? Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus diante do trono. Os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo. Então são 7 Espíritos. E quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá o Senhor Deus Pai revela o seu corpo físico para Moisés. Aí você pega o corpo físico de Deus Pai com os 7 Espíritos de Deus, dá 8. Quando Jesus veio, quando nasceu Cristo na terra, o outro corpo, deu 9. 7 Espíritos com o corpo do Pai e o corpo do Filho, 9. 9 que é a serpente, é a sabedoria no hebraico. Então Jesus, ele é a serpente. A serpente é sabedoria e conhecimento. Aí quando você vai em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. 9 porque o 9 é Cristo, a serpente falando. Olha o que ele diz aqui, ó. Aqui ele está falando de Satanás, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Olha o que Jesus diz. Jesus diz que Satanás agora ele é um dragão, a hora diz, ó. Foi precipitado o grande dragão. Jesus agora fala que Satanás, ele é um dragão. E Jesus diz que ele é a antiga serpente. Por quê? Porque a serpente é sabedoria. Então, quando Satanás obedecia os mandamentos de Deus, ele era sábio, então ele era uma serpente. Quando ele deixou de obedecer os mandamentos e rebelou contra Deus, ele deixou de ser sábio e tornou-se um dragão, trabalhando para destruir os filhos de Deus. Entendeu? Então, a serpente é Cristo. E quando você vai no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Lá fala do nascimento de Cristo, que é a serpente. Livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Por que é 9? 9 porque é Cristo, a serpente, que ia nascer na terra. Aí diz, lá fala, um filho se nos deu. Não, lá fala que ele vem montado no jumento. Então é o livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Lá fala do nascimento de Cristo na terra, que é a serpente, a sabedoria verdadeira. Portanto, Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus. Deus são 7 Espíritos e Jesus é o 7º Espírito de Deus. Deus Pai mostrou o corpo físico dele para Moisés no monte, e depois veio o corpo de Cristo. Então você pega o corpo do Pai, o corpo do Filho e os 7 Espíritos de Deus, dá 9. 9 que é a serpente, a sabedoria verdadeira no hebraico. Então serpente significa sabedoria. Quando fala que a serpente enganou Eva no paraíso, ali está falando que um ser traiu Deus. Um ser usou a sabedoria dele para enganar Eva. Ou seja, um ser que ganhou sabedoria de Deus, usou o seu dom para fazer o mal. É isso que está falando, entendeu? Orai e vigiar, irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Na verdade, é a única fonte de vida.